Marcos capítulo 15. Jesus impressiona Pilatos. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 27, do versículo 1 e 2, do versículo 11 ao 26. Também em Lucas capítulo 23, do versículo 1 ao 7, do versículo 13 ao 25. Também encontrar essa passagem em João capítulo 18, do versículo 28 ao 19, também no versículo 16. Ao raiar do dia, entrando em assembleia os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o Supremo Tribunal dos Judeus, e tomaram uma decisão. Amarraram Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Nota de rodapé 1. A primeira reunião do Sinédrio Supremo Tribunal dos Judeus ocorreu informalmente durante a noite, envolvendo apenas alguns integrantes pactuados com a ideia de eliminar Jesus. Logo ao amanhecer, quando começava o dia de trabalho de um oficial romano, foi necessário formalizar por escrito a decisão de entregá-lo a Pilatos perante a maioria do Sinédrio reunido. Era Sexta-feira da Paixão, como viria a ser conhecida até hoje, e o sumo sacerdote e alguns outros membros do Sinédrio resolveram denunciar Jesus a Pilatos por traição e blasfêmia. Lucas capítulo 23, do versículo 1 ao 14. Pilatos era o governador romano da Judéia, de 26 a.C. a 36 d.C. Sua residência oficial ficava em Cesareia, no litoral mediterrâneo. Todos os anos, quando visitava Jerusalém, costumava hospedar-se no suntuoso palácio construído por Herodes o Grande, localizado próximo do templo. Em uma das salas do palácio, chamado Pretório, ocorreu o julgamento romano de Jesus sob a autoridade civil de Pilatos. Então Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Ao que Jesus lhe replicou: Tu o dizes. E os chefes dos sacerdotes passaram a levantar várias outras acusações contra ele. Por isso Pilatos indagou uma vez mais: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Mas Jesus não respondeu uma só palavra, a ponto de Pilatos ficar muito impressionado. Conforme profetizado em Isaías 52, versículo 15, e Isaías 53, versículo 7. Ora, por ocasião da festa, fazia parte da traição libertar um prisioneiro por aclamação popular. Um homem conhecido por Barrabás estava na prisão junto a rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Nota de rodapé 3. Barrabás era membro dos Zelotes, um grupo judaico revolucionário. Sob o governo dos prefeitos romanos, ações de insurgência e tumulto eram frequentes, especialmente nos grandes ajuntamentos e festas nacionais, como a Páscoa. Lucas capítulo 13, versículo 1. Curiosamente, alguns manuscritos de Mateus 27, versículo 16, revelam que o outro nome de Barrabás era Jesus, o mesmo nome humano do Senhor. Marcos fala sobre a insurreição liderada por Barrabás, como sendo um fato histórico, bem conhecido dos judeus da época. Concentrando-se a multidão, chamaram a Pilatos que lhes outorgasse o direito de costume nessas ocasiões. E Pilatos lhes ofereceu: Quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Porquanto ele bem sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus.
Então os chefes dos sacerdotes instigaram a multidão a rogar a Pilatos que, ao contrário, soltasse Barrabás. Contudo, Pilatos lhes questionou: assim sendo, que farei com este a quem chamais o rei dos judeus? Mas eles gritavam: crucifica-o. Por quê? Que mal fez este homem? Inquiriu Pilatos. Todavia eles clamavam ainda mais decididos: crucifica-o. Então Pilatos, para satisfazer a todo aquele povo reunido, soltou-lhes Barrabás. Ordenou que Jesus fosse açoitado e depois o sentenciou à crucificação. Jesus é humilhado pelos soldados. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 27, do versículo 27 ao versículo 31. Em seguida, os soldados agarraram Jesus e o conduziram para dentro do palácio, isto é, ao pretório. E agruparam toda a tropa. Vestiram-no com um manto de cor púrpura real. Depois teceram uma coroa de espinhos e a cravaram sobre sua cabeça. E começaram a saudá-lo: salve, o rei dos judeus, nota de rodapé 4. Os oficiais romanos vestiam uma capa, cuja cor, vermelho vivo, representava a realeza e o poder do Império Romano sobre o mundo. Para zombar da majestade de Jesus, o vestiram com a velha capa e sobre sua cabeça forçaram uma coroa feita de uma planta em grego abrolhos, venenosa e espinhosa comum na Palestina. E para completar a humilhação, lhe dirigiam uma paródia da tradicional saudação de reverência a César: salve César. Espancavam-lhe a cabeça com a vara e cuspiam sobre ele. Ajoelhavam-se e lhe rendiam adoração. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto de cor púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. O ato da crucificação, também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 27, do versículo 32 ao 44, Lucas capítulo 23, do versículo 26 ao 43, João capítulo 19, do versículo 16 ao versículo 27. E ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, vindo do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Nota de rodapé 5. Este Simão foi o pai do mesmo Rufo, de Romanos capítulo 16, versículo 13. Era natural de Cirene, importante cidade da Líbia, na África do Norte, Atos capítulo 13, versículo 1, onde vivia uma grande população judaica. Era conhecido como Níger, negro. Levaram Jesus para um lugar denominado Gólgota, que significa local da caveira. E lhe deram um vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. Nota de rodapé 6. Era um costume judaico diminuir, amenizar a dor do martírio, oferecendo ao crucificado uma mistura de entorpecentes com vinho. Provérbios capítulo 31, versículo 6. A mirra é uma especiaria extraída de plantas nativas do deserto da Arábia e de partes da África. Gênesis capítulo 37, versículo 25. Jesus, entretanto, preferiu suportar todo o sofrimento completamente lúcido, pois ninguém estava lhe tirando a vida. Em submissão voluntária ao Pai, ele a estava ofertando como holocausto pela remissão dos pecados de todos aqueles que creem no seu sacrifício vicário. Zacarias capítulo 13, versículo 1.
Marcos capítulo 10, versículo 45. Romanos capítulo 5, versículo 8. Então o crucificaram, dividindo suas vestes. Jogaram sortes para saber com que parte cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Nota de rodapé 7. Em algumas versões da Bíblia aparece a forma judaica usada na época para marcar as horas, traduzido do grego como a hora terceira, e que corresponde às 9 horas da manhã. Lucas capítulo 23, versículo 44, João capítulo 19, versículo 14. João, por sua vez, usa a maneira romana, a hora sexta, ou próximo ao meio-dia. Conforme o costume, escrevia-se a acusação numa tábua de madeira que seguia à frente do sentenciado até o local da execução, quando era então pregada na cruz logo acima da sua cabeça. Marcos sumariza a inscrição, mas João percebe na frase acusatória um relevante dado teológico e profético. João capítulo 19, do versículo 19 ao 22. E assim ficou escrito na acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Junto a Jesus crucificaram 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Nota de rodapé 8. Algumas versões trazem a expressão ladrões. Todavia, o termo grego aqui usado evoca o sentido de que aqueles homens eram culpados por crimes de alta traição e insurgência contra o Império Romano e por banditismo. O crime de latrocínio não era considerado um delito capital, a não ser quando seguido de morte. Cumpriu-se assim a escritura que diz: ele foi contado entre os malfeitores. Os transeuntes lançavam-lhe impropérios, gesticulando a cabeça e exclamando: ah, tu que destróis o templo e, em 3 dias, o reconstróis, agora desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Da mesma maneira, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, exclamando: salvou a tantos, mas a si mesmo não pode salvar-se. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e creiamos. E, de igual modo, os que com ele foram crucificados o insultavam. Nota de rodapé 9. Sem perceber, o próprio sumo sacerdote e os principais teólogos da época estavam afirmando com clareza o poder e a missão do Cristo, o Messias, sobre todo Israel, ou seja, todo o povo de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 16. A verdadeira fé salvadora não se apoia em sinais e maravilhas visíveis, mas na firme convicção criada no coração de cada pessoa pelo próprio Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 29. E este é o milagre envolto em grande mistério, graça e maravilha. Jesus brada em sua morte. Mateus capítulo 27, versículo 45 ao 56. Lucas capítulo 23, do versículo 44 ao versículo 49. João capítulo 19, do versículo 28 ao versículo 30. E aconteceu que toda a terra foi coberta pelas trevas, desde o meio-dia até às 3 horas da tarde. Nota de rodapé 10. Algumas versões preservam a maneira greco-judaica de contar as horas, da hora sexta até a hora nona, de acordo com a tradução da King James de 1611. Então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohi, Elohi, lema sabachthani, que traduzido quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste?
Nota de rodapé 11. Jesus falou no seu dialeto de família, uma mistura de aramaico com hebraico. Suas palavras traduzidas aqui por Marcos continham as expressões proféticas do Salmo 22, versículo 1. Ao se identificar com nossos pecados e assumir os erros de cada ser humano, 2 Coríntios 5, 21, Gálatas 3, 13, Jesus, por um momento, teve de sentir a dor da separação do Pai. Enquanto o sacrifício vicário ia sendo aceito por Deus, a humanidade era salva e restaurada. A separação do Pai é o maior sofrimento destinado àqueles que preferem viver em pecado. Deus não pode ter qualquer comunhão com o pecado, o mal. Embora ame o pecador e lhe ofereça a salvação, pela graça da fé em Cristo, seu Filho. Alguns dos que presenciavam o que estava ocorrendo ouvindo isso, comentavam: vede, ele clama por Elias. Nota de rodapé 12. Algumas pessoas compreenderam mal as palavras de Jesus e pensaram tê-lo ouvido dizer Eli, Eli, ou seja, Elias, Elias. Os judeus, em momentos de grande necessidade, costumavam clamar por Elias, pois se cria que Elias, por haver sido arrebatado à presença de Deus, viria em socorro dos justos e inocentes, sempre que estes passassem por grandes aflições. Então um deles correu e ensopou uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e a estendeu até Jesus para que sorvesse, e explicou: deixai, vejamos se Elias vem para tirá-lo daí. Todavia, Jesus, com um forte brado, expirou. João nos revela que o grito de triunfo de Jesus foi: assim está, que em grego significa consumado. João capítulo 19, versículo 30. O brado de Jesus é mais uma demonstração de que ele entregou sua vida e não foi consumado pela morte. Os crucificados passavam, em geral, por longos períodos de intensa agonia, exaustão e perda dos sentidos, até que a morte os vencesse. Então, o véu do lugar santíssimo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Nota de rodapé 14. O véu do santuário ou do lugar santíssimo, Hebreus capítulo 6, versículo 19, Hebreus 9, 3, Hebreus 10, 20. Era a cortina que separava o lugar santo dos santos. Êxodo capítulo 26, do versículo 31 ao 33. O partir desse véu tem um profundo significado para toda a humanidade. Cristo entra e abre as portas do céu, Salmo 24, a fim de que todo cristão sincero tenha acesso à presença de Deus Pai. Hebreus 9, do versículo 8, versículo 10, versículo 12, Hebreus 10, versículo 19, versículo 20. Os sacerdotes estavam no templo para a liturgia das tardes. E quando o centurião, que estava bem em frente de Jesus, ouviu seu brado e viu a maneira como expirou, exclamou: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Nota de rodapé 15. Um centurião era um militar romano que respondia pelo comando de pelo menos 100 soldados. O original grego indica que este homem recebeu Jesus como o Filho de Deus, como o Filho de Deus, e não apenas um Filho de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 54. Lucas capítulo 23, versículo 47. Seu testemunho de espanto diante do poder de Jesus passou para a história da igreja de muitas maneiras. Algumas mulheres acompanhavam tudo de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria,
mãe de Tiago, o mais jovem de José. Na Galiléia elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres haviam subido com ele para Jerusalém e, de igual modo, estavam ali presentes. Nota de rodapé 16. Por causa da compaixão e da dignidade com que Jesus tratava as mulheres, marginalizadas em sua época e cultura, muitas salvas tornaram-se discípulas do Senhor. Em Marcos 16:9 e Lucas 8:2, somos informados de que Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena. Havia também Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José, de quem não se sabe mais nada. Salomé era mãe de João e Tiago, mulher de Zebedeu. Mateus capítulo 27, versículo 56. João cita Maria, mãe de Jesus, em João capítulo 19, do versículo 25 ao versículo 27. O sepultamento de Jesus. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 27, do versículo 57 ao 61, Lucas capítulo 23, do versículo 50 ao 56, e João capítulo 19, do versículo 38 ao 42. Este era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Nota de rodapé 17. Jesus morreu na sexta-feira, dia em que os judeus se preparavam para o sábado. Às 3 horas da tarde, verso 34. Restavam apenas 3 horas para o início do Shabat, sábado judaico, no qual todo o trabalho era proibido. Por isso a urgência em retirar o corpo da cruz e prepará-lo para o sepultamento. Mais uma forte alusão à urgência com que os judeus tiveram de comer a Páscoa antes de saírem para a terra prometida, e à urgência que temos de nos prepararmos para a segunda vinda do Senhor e do grande dia do juízo final. Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Mateus capítulo 24, do versículo 32 ao 44. Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13. José de Arimateia, membro honrado do Supremo Tribunal dos Judeus, que também aguardava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e solicitou o corpo de Jesus. Nota de rodapé 18. Muitos historiadores e teólogos afirmam que as informações sobre o julgamento forjado pelo Sinédrio contra Jesus chegaram a Marcos por intermédio de José, um justo e eminente juiz da cidade de Arimateia. Ramataim, Samuel capítulo 1, versículo 1, que ficava cerca de 30 quilômetros a noroeste de Jerusalém. José era também um discípulo de Jesus, que manteve sua fé em sigilo até este ato de grande coragem. Mateus capítulo 27, versículo 57. Lucas capítulo 23, versículo 52. Os corpos dos crucificados por crime de traição não eram liberados para os ritos judaicos de sepultamento, nem mesmo aos familiares mais próximos. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, ficaram onde ele fora depositado. Pilatos recebeu com espanto a notícia de que Jesus já havia falecido. E, chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera. Sendo informado pelo centurião, consentiu em ceder o corpo a José de Arimateia. Então José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou no sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro.
Nota de rodapé 19. José ofereceu o próprio túmulo da família, nunca antes usado, cravado na rocha. Mateus capítulo 27, versículo 60. Esse túmulo ficava num jardim, próximo ao local da crucificação. João capítulo 19, versículo 41. No primeiro século, esse lugar transformou-se num cemitério, onde hoje está situada a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. O sepulcro era fechado por uma grande pedra em forma de disco que girava sobre um sulco e, no caso de Jesus, lacrada com o selo imperial romano. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, ficaram onde ele fora depositado.